Salmo 145. Eu quero ler a partir do versículo 18. Lemos o Salmo inteiro no início do culto, mas eu queria me deter nesse momento no Salmo. Nós não vamos expor o Salmo. Na verdade, hoje nós estaremos estudando a vida de mais um daqueles que Deus moveu na história, a fim de que, por intermédio do trabalho realizado pelo Senhor na vida deles, a reforma protestante viesse a acontecer, não apenas como vimos a semana passada na Alemanha, mas também em outras localidades da Europa, em outros lugares da Europa. Então diz, a partir do verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Por isso vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Ó Deus, de maneira especial, o Senhor esteja pelo Teu Espírito alcançando a nossa vida nessa noite, a fim de que nós possamos, Senhor, compreender, ó Deus, essa maneira maravilhosa, Senhor, através da qual o Senhor opera, Senhor, conduzindo a Tua igreja, para que passem os céus e a terra, mas a Tua palavra permaneça, Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida e pedir que o Senhor nos dê compreensão, Senhor, acerca, ó Deus, da maneira como o Senhor agiu, Senhor, a fim de impulsionar aqueles homens a batalharem pela verdade. Por isso, que o Senhor venha ser com a minha vida e a vida dos Teus filhos e filhas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, estivemos estudando sobre a vida de Martinho Lutero. E da mesma maneira que nós temos ministrado aqui em Santa Rosa, temos ministrado nas congregações, às quartas-feiras. Eu estou indo à Praia Grande e hoje, falando com o pastor Ricardo, ele disse, depois que eu terminei a exposição da biografia de Martinho Lutero, um casal saiu da igreja, correu para casa e foi assistir o filme Martinho Lutero, de tão impressionado que eles ficaram. Um casal que não conhecia a história, mas que ficaram profundamente impactados com o que Deus fez através da vida daquele homem e a maneira como estava a igreja naquela época, que na verdade não muda muito, né? A igreja católica continua do mesmo jeito, a mais liberal, se abrindo para realidades que são muito, em certo sentido, piores daquilo que é a igreja medieval, mas nós louvamos a Deus porque Deus tem sustentado a sua igreja. Começamos a nossa celebração desses 500 anos de reforma protestante. É muito bom olhar para a história, né, e saber que nós temos uma história. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas não olham para a história, elas não têm uma história que possa olhar para trás. Em alguns aspectos, porque elas foram constituídas como igrejas independentes. Então, elas olham para trás e o máximo que elas podem enxergar é o dia da sua fundação na nossa era, no nosso tempo, no momento presente que vivemos. Outras não conseguem olhar para trás e enxergar essa história tão grande que vai há 12 mil anos, porque a tradição e o apego denominacional não permitem. Então elas vão até onde a sua denominação ela passou a existir. Mas nós conseguimos enxergar durante toda a história, mesmo naquele período que nós deixamos para trás no estudo agora, começamos o século XII, aquele período que erroneamente é chamado de Era das Trevas, porque apesar do desvio que a igreja teve no seu caminho, mas a ação da igreja se tornou importantíssima naquele período de 1000 anos para organizar o mundo da maneira como nós enxergamos esse ano, na nossa era, é procedente de todo o trabalho político e não, em certo sentido, religioso que a igreja realizou. Então, nesse sentido, nós
estivemos observando como Deus, com a mão forte, estendeu a sua mão, levantando homens como Ele fez no passado, e a partir desses homens, Ele trouxe a sua verdade de novo à tona, e a partir da ação dele, através da vida desses homens, a Bíblia voltou a ser a lâmpada para os pés e a luz para os caminhos daqueles que professam ser povo de Deus. Uma coisa me chamou a atenção ao estar expondo mais uma vez a vida desses homens, é o quanto esses homens foram devotados ao estudo. Uma coisa muito contrária ao que nós vemos nos nossos dias em relação aos líderes evangélicos, infelizmente. Em boa parte nós temos uma geração de pastores que não gostam de estudar. E é complicado nós termos esperança de uma mudança da igreja no que diz respeito ao seu comportamento, envolvimento e crescimento sadio, quando nós vemos tantos e tantos líderes desprezando o estudo das Escrituras com interesse, com esforço, com dedicação. E essa era a grande marca deles. Se você tira, no caso, o Pedro Valdo, que era um comerciante, que foi impactado por um testemunho e uma palavra que foi dita das Escrituras, e a partir daquela palavra e daquele testemunho que ele ouviu de um santo católico, a biografia de um santo católico, que impactou a vida dele, e ele largou toda a sua riqueza e devotou a sua vida para pregar o Evangelho. Ele se voltou para as Escrituras, e a partir das Escrituras ele sabia que ela tinha que ser pregada até os confins da terra, e ele dedicou a sua vida a isso, e aqueles que lhe seguiram dedicaram a sua vida a isso. Mas a partir de Pedro Valdo nós vemos o segundo ícone, que foi John Wycliffe. E se você ver a biografia, foi um homem extremamente dedicado ao estudo, ao estudo das Escrituras em especial, a fim de que a verdade de Deus pudesse ser proclamada. Não foi assim diferente com John Ros, um homem dedicado ao estudo e esforçado no aprendizado daquilo que as Escrituras ensinavam. Passamos por Martinho Lutero. No seu tempo e na sua era, esses homens alcançaram destaque nas universidades em que eles estudavam. Se não eram os melhores, mas estavam entre os melhores, como é o caso de Martinho Lutero, que dizem que ele era o segundo da universidade. Então, nesse sentido, nós vemos que quando Deus levantou homens a fim de que a sua igreja pudesse voltar ao rumo da palavra, Ele inclinou o coração desses homens ao estudo, não apenas das Escrituras, mas de tudo aquilo que pudesse cooperar para um bom entendimento das Escrituras Sagradas. Ontem à noite eu estava conversando com o pastor Renato Vagens, e eu dizendo para ele que depois de falar da vida desses últimos, dos pré e culminando com Lutero a semana passada, olhando para a situação da igreja, eu fico desanimado. Porque se a dedicação ao conhecimento foi o instrumento que Deus usou para transformar a igreja naquela época, então nós estamos em maus lençóis. Estamos ansiando por dias melhores, e que Deus de verdade venha fazer uma mudança radical. Então tivemos Pedro Valdo na França, em Lyon, tivemos John Wycliffe na Inglaterra, tivemos John Ros em Praga, hoje conhecida como Iugoslávia, Tchecoslováquia. Tivemos um que nós saltamos ele, que foi Girolamo Savonarola, que ele exerceu uma influência muito positiva na Itália, e depois de Girolamo Savonarola, o próximo ícone foi Martinho Lutero, que Deus usou para realizar aquela grande obra na Alemanha, e a partir da Alemanha invadir a Europa. Só que, paralelamente àquela obra que Deus estava realizando na Alemanha, Deus estava realizando uma obra semelhante na Suíça. Tanto que alguns estudiosos chegam a dizer que a reforma protestante não começou de verdade na Alemanha, quando Martinho Lutero pregou o seu debate, a sua convocação ao debate com as 95 teses na porta da capela de Wittenberg. Mas antes mesmo de Lutero exercer aquele ato de pregar as 95 teses lá,
na Suíça, já havia um homem que Deus estava levantando, chamado Úrico Zwinglio, e através da vida dele, Deus reformou o seu país, trouxe o seu país de volta às Escrituras, e a partir das Escrituras Sagradas, a igreja foi transformada e simplesmente libertou-se do domínio católico romano da sua época. O eco era o mesmo. As Escrituras, elas são o alicerce, a base sobre o qual a fé e o conhecimento da igreja é estabelecido. Então, se a fé não estiver depositada naquilo que as Escrituras ensinam, então isso não é fé, isso é crendice e isso é superstição. Como nós falamos domingo retrasado, que é normal você encontrar uma pessoa na rua e ela dizer que nós temos o mesmo Deus que ela tem. Isso não é verdade. A primeira afirmação que normalmente ela dá está certa, que só existe um Deus. Mas quando ela pega e diz que o Deus que nós temos é o mesmo Deus que ela tem, aí já não bate mais e não tem mais como concordar, principalmente porque o Deus que ela crê foi concebido na sua mente ou na mente de alguém que plantou o conceito lá, e normalmente esse Deus é muito diferente daquele que as Escrituras ensinam. Então, a única maneira de nós dizermos que conhecemos a Deus e que cremos no mesmo Deus é se as duas pessoas tiverem a imagem na sua mente concebida pelas Escrituras da maneira como Deus se expõe. Por isso que nós lemos o Salmo 145, que é um dos salmos de exaltação a Deus, que trazem mais à tona a realidade dos atributos que revelam o seu caráter. Então, as Escrituras, em tudo no que diz respeito à fé, elas devem ser o alicerce. Então, se a afirmação de fé de alguém em Deus não apresenta esse Deus como ele se revela nas Escrituras, então, na mente daquela pessoa existe um Deus fabricado, que foi plantado lá, um engano, um engodo, que simplesmente faz com que ela acredite numa mentira, pensando que está seguindo a verdade. Então, as Escrituras são um fundamento, e todos os homens que Deus levantou na Idade Média, desde o século XII até o século XVI, eles promulgavam essa mesma verdade, verdade da qual surgiu os outros pilares da reforma que serão apresentados aqui. Mas nós vamos falar sobre Úrico Zwinglio hoje, o reformador da Suíça, o primeiro, reformador que surgiu na Suíça. Depois dele veio João Calvino, e João Calvino ele fortaleceu e solidificou a obra que Zwinglio começou, mas Zwinglio ele viveu na mesma época que Lutero. Ele veio conhecer Lutero já 2 anos depois, ou mais especificamente os escritos de Lutero, 2 anos depois que Lutero pregou aquelas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, e infelizmente no decorrer da sua vida eles não conseguiram se unir ou comungar como cristãos por força de uma divergência que nós vamos estar deixando claro para os irmãos. Mas hoje nós vamos primeiro dar uma breve biografia, sim, vamos falar do nascimento até a morte de Úrico Zwinglio. Depois vamos falar sobre o que ele cria, qual a influência que ele recebeu no que diz respeito a seu conhecimento doutrinário, a sua teologia. Vamos falar da formação dele, que instrumentos Deus usou para capacitar esse homem a estar pronto para se tornar o reformador do seu país. E por último, vamos estar falando dos resultados que sucederam todo o trabalho como reformador que ele realizou na Suíça. Mas Zwinglio, ele nasceu 7 semanas após o nascimento de Lutero. Eles são da mesma época. Ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1484 em Vidals, em Togburg. É uma cidade da Suíça, na parte oriental da Suíça. Ele iniciou os seus estudos formais assim. Quando a gente pensa em formais, devemos imaginar hoje o secundário, já o 2º grau, para você, após ele, entrar na universidade. Então, ele começou praticamente na mesma época que Lutero, só que em lugares diferentes, pelo fato de um estar em uma região da Europa, outro em outra região, mas ele começou os seus estudos formais em Viena, em 1500, foi até 1502, e depois foi enviado para a Universidade de Basileia,
onde recebeu o seu título de bacharel em artes. Foi o título geral, era o curso mais visado naquela época, principalmente por causa da influência do renascentismo humanista, que despertou a curiosidade em relação aos escritos dos filósofos gregos, fazendo com que eles voltassem a estudar diretamente nas cópias dos originais que existiam. Então, a exemplo de Lutero, ele se formou bacharel em artes e em 1506, ele se tornou mestre em artes, né, na Universidade da Basileia, enquanto Lutero, em 1502, recebeu o grau de bacharel em artes e em 1505 de mestre em artes na Universidade de Erfurt. Ele foi influenciado pela tradição humanista. Né? Se existe uma mudança que Deus fez na história, que cooperou para que a reforma de verdade encontrasse um solo, como é que eu posso dizer assim, rochoso para se agarrar, foi um movimento que ocorreu no século XV, que foi denominado de humanismo renascentista. Qual era a proposta que esse movimento teve? Foi um movimento intelectual que trouxe a curiosidade daqueles que eram devotados para o estudo, para a apreciação dos clássicos da filosofia e da antiguidade a partir dos seus escritos originais. Então, a filosofia grega eles queriam estudar, e o que foi que eles fizeram? Eles passaram a aprender a língua grega, como passaram a aprender por força. Quando foram estudar o Novo Testamento, entrando a influência do judaísmo, foram aprender hebraico e, como consequência disso, eles passaram a ter contato com o pensamento da sua época e, algum tempo depois após a edição do Novo Testamento em grego por Erasmo, então, eles passaram a ler a Bíblia na sua própria língua original. E é a partir do contato com a língua original das Escrituras e a leitura do Novo Testamento na língua de grego, eles passaram a ver que aquilo que a igreja oferecia para as pessoas, tanto em termos de vida comum como em termos de salvação, não condizia com aquilo que as Escrituras ensinavam. Então esse movimento se tornou imprescindível para que a reforma eclodisse, porque quando o Novo Testamento, a cópia chegou na mão dos reformadores, eles pregavam para as pessoas a partir dos originais, eles escreviam os seus artigos a partir dos originais, e isso trouxe uma autoridade muito grande à palavra deles. E era justamente influenciado por essa tradição humanista que Zwinglio ele desenvolveu a sua formação. Existia um teólogo católico naquela época que era chamado de Erasmo de Roterdã. Ele era um homem muito sábio e ele influenciou muito Zwinglio, principalmente a se devotar ao aprendizado das línguas originais. Zwinglio tinha uma paixão muito grande pelas Escrituras. Ele era um homem profundamente religioso, apesar de ser católico ainda nessa circunstância, mas era um homem, como foi John Wycliffe, como foi John Rose, inclinado ao desejo de aprender aquilo que as Escrituras Sagradas ensinavam, coisa que não era levada muito em consideração pelos padres ou pelo clero da antiguidade, da era medieval. Então ele era tão devotado e era tão apaixonado às Escrituras que ele foi influenciado por esse homem a se dedicar ao estudo da língua original, a fim de que ele tivesse contato com aquilo que a Bíblia ensinava com mais clareza. A amizade deles não durou muito tempo, principalmente porque, alguns anos depois, Zwinglio veio abraçar a fé protestante e isso trouxe conflitos entre ele e o humanista católico, né? Então, aqui nós já começamos a ver que, da mesma maneira que Pedro Valdo, que John Wycliffe, que John Rose, que Savonarola e que Lutero, Deus inclinou o coração desses homens a encontrar nas Escrituras tudo aquilo que eles precisavam para sustentar e conduzir e manter firmes a sua fé.
Então, a partir das Escrituras Sagradas, Deus conduziu a vida desses homens para que eles pudessem estar prontos para usar as Escrituras da maneira mais clara e com a maior autoridade possível. Zwinglio celebrou a sua primeira missa como sacerdote em 29 de setembro de 1506. Ele se tornou pastor em Glarus, que era uma comunidade, uma cidade, e permaneceu de 1506 a 1516. E ele escreveu o seguinte: ele era novo, tinha entre 22 e 23 anos quando assumiu o sacerdócio, tanto que, se você for para o livro de história, o termo vai ser usado. Ele era pastor, ou ele pastoreava, mas na verdade ele era um sacerdote católico ainda. E ele disse o seguinte, quando entrou no ministério, ele escreveu: embora eu fosse jovem, os deveres eclesiásticos me inspiravam mais temor do que alegria, porque eu sabia e continuava convencido de que teria que prestar contas do meu sangue, do sangue da ovelha que perecesse como consequência do meu descuido. Então ele vivia muito preocupado com aquilo que ele deveria fazer como sacerdote diante do rebanho que Deus lhe deu. Embora Zwinglio também, no final, da metade para o final da sua vida, se tornasse contrário à realidade das guerras, principalmente a participação dos suíços na guerra, mas ele serviu como capelão. Quando tinha guerras, ele ia como capelão para confortar, consolar, e na época que era um sacerdote católico, para dar a excomunhão, a extremunção para aqueles soldados que haviam sido feridos na batalha e haviam perdido a sua vida. Já no final, da metade para o final da sua vida, ele apoiava a participação dos suíços nas guerras. O problema dos suíços é que eles eram soldados mercenários, Eles serviam ao rei que mais pagava para eles. Então os suíços eles entravam sempre na guerra dos outros. Aí uma das guerras que houveram, os suíços se venderam para lutar. No meio do caminho, o outro rei inimigo pagou mais, o grupo se dividiu e os suíços lutando contra os suíços por causa do dinheiro. Infelizmente morreram nessa batalha mais de 10.000 soldados. E foi a partir desse momento em que o Zwinglio se deparou com essa guerra, em que 10.000 suíços, mais de 10.000 suíços, morreram na luta de suíços contra suíços por reis de outros lugares. Então ele se tornou opositor do mercenarismo e passou a pregar contra o envolvimento dos suíços em guerras que não lhe pertenciam. Nesse sentido, os suíços irem lutar contra os seus próprios irmãos. Então, ele ia como capelão e foi justamente numa ida dessa dele para uma guerra que ele morreu. Então, Zwinglio, ele morreu em batalha. Ele morreu na guerra que é conhecida como Guerra Civil de Kappel. Era uma guerra que foi deflagrada na Suíça entre católicos e protestantes. Então, até hoje, tem um país da Europa que os católicos e os protestantes vivem em pé de guerra. Foi ou não foi, nós vemos uma notícia aparecer na TV ou na internet da briga deles uns com os outros. E eles vão para a rua mesmo e caem no pau. Então, naquela época, em alguns momentos, houve conflitos de guerra armada entre católicos e protestantes, e aqui na Suíça essa coisa era muito mais efervescente assim, e numa dessas guerras que se estabeleceu entre 5 cantões católicos da Suíça que se voltaram contra os protestantes, então Zwinglio foi morto, não em batalha, mas ele ia como capelão. E a respeito dessa guerra e como ela aconteceu, a gente vai falar mais adiante. Ele se tornou o pároco, Os historiadores usam o termo pastor na cidade de Eisleben, e de 1516 a 1518, onde ele falou do abuso das indulgências. Isso foi o grande problema que os reformadores encontraram em primeiro plano quando se voltaram para estudar as Escrituras e olharam para aquilo que a igreja oferecia para o mundo.
principalmente quando eles descobriram nas Escrituras que o perdão de Deus é concedido pelo arrependimento e pela confissão, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é necessário se comprar. A igreja, como instituição, não tem autoridade para conferir perdão. E aí eles se deparam com o problema das indulgências, que era o oferecimento por parte da igreja de perdão aos pecadores por pagamento de preço. Então, na verdade, se você vivesse naquela época e quisesse ter a tranquilidade de que seus pecados estavam solucionados diante da ira do Criador, da lei do Criador, você ia na igreja, comprava uma carta de indulgência, ou para pecados específicos que você sabia que tinha cometido, ou já naquela época, se você estivesse na Alemanha, você poderia comprar a indulgência plenária emitida por Alberto de Mães, a fim de que ele pudesse pagar o empréstimo que a sua família tirou para comprar o arcebispado dele, e a Igreja Católica pudesse construir aquela capela lá de São Pedro, aquela basílica que nós vemos hoje. Então, foi uma construção erigida em parte pelo engano de que perdão poderia se comprar com dinheiro. Então, à medida que Deus inclinou o coração desses homens a ver nas Escrituras a verdade de Deus sobre a qual a fé da igreja e a vida da igreja deveria ser estabelecida, então os erros doutrinários e comportamentais que existiam na igreja da sua época começaram a surgir. Então, ele já começou a afrontar a questão das indulgências, principalmente porque, da mesma maneira que Lutero se deparou com Tetzel na Alemanha, havia um monge franciscano também na Suíça. Ele era de Milão, e ele era conhecido como o Tetzel da Suíça, e ele afrontou o Zwinglio. Ele arrumou uma briga com Zwinglio por causa disso, e a partir daí Zwinglio declaradamente passou a confrontar e a pregar contra a venda de indulgências como instrumento de perdão. Zwinglio, alguns historiadores dizem que ele se converteu somente depois que os escritos de Lutero chegaram na Suíça. E eu acho interessante na história de Zwinglio, não sei por que motivo, porque ele estava imitando uma pessoa que pelo menos estava seguindo os mesmos passos dele, mesmo sem conhecer, mas ele não quis admitir durante o curso da sua história que ele foi influenciado em muito através daquilo que Lutero escreveu quando os escritos de Lutero chegaram à Suíça. Então ele simplesmente não queria assumir a realidade da influência que Lutero teve sobre a sua vida, e a gente começa a notar essa certa disputa da parte de Zwinglio, a fim de que ele fosse reconhecido como realizador daquilo que estava acontecendo na Suíça, sem haver diretamente a influência de outras pessoas, mas somente de Deus e das Escrituras. Ele vai defender isso até o fim da sua vida, como se ele fosse um obreiro autóctone. Eu fiz a obra aqui, realizei a obra, e eu só tive a ajuda de Deus e das Escrituras, principalmente porque foi paralelo, né? O que Lutero pregava na Alemanha, ele pregava na Suíça ao mesmo tempo, sem eles se conhecerem, a partir da pregação das Escrituras sagradas. É uma coisa muito parecida quando a gente vai para os congressos da Fiel e tudo mais, que vem esses pregadores e a gente começa a ver que eles estão pregando a mesma coisa e a gente está pregando a mesma coisa, mesmo estando tão distantes, e aí por diante. Então, só que a diferença de hoje da gente para eles é que a gente conhece os pregadores que vamos ver, lemos os livros dele. Lutero e Zwinglio não se conheciam, e eles pregavam a mesma coisa em lugares diferentes, porque a pregação deles vinha a partir das Escrituras Sagradas. Então, ele se converte influenciado por um livramento que ele teve, uma peste que assolou a Suíça, lá onde ele morava, na cidade que ele morava, de 7.000 habitantes morreram 2. E ele, ao invés de fugir da cidade, ele ficou cuidando dos doentes, pegou a peste
que assolou a cidade. Ficou há vários meses, 3 meses agonizando à beira da morte, mas Deus o restaurou, e isso fez com que o olhar do povo se tornasse favorável para ele, não apenas pela sua pregação, mas também pela dedicação que ele tinha para com o povo. Então, ele se converteu, alguns dizem que pode ter sido por força do perigo dele ter morrido, por força da doença, da peste que o atingiu o seu corpo, ou também pelas obras, pela leitura das primeiras obras de Lutero que foi enviado por eles. Então, quando alguém pergunta por que começou essa reforma na Suíça, o primeiro conflito que teve na Suíça, parece uma brincadeira, né? Mas historicamente é conhecido como o caso das salsichas. Na verdade, o primeiro impacto da reforma começou a ser trazido à tona por causa de um almoço. Então, esse caso da salsicha, ele ocorreu durante a quaresma de 1522. A Zwinglio, ele estava na casa de um homem chamado Christoph. Esse homem era que tu formou a tipógrafo. Era um tipógrafo. E ele estava trabalhando numa nova edição das cartas de Paulo, né, montando os textos para imprimir. E era aquele período da quaresma, da Igreja Católica. E aí a gente tem que lembrar que havia uma união muito grande entre Igreja e Estado, a ponto de que quando alguém cometia algum erro diante de alguma coisa que a Igreja estabeleceu, ele era punido pela Igreja e pelo Estado. E esse homem, Christoph, ele era um tipógrafo e ele estava trabalhando nessa edição. Só que ele decidiu, na hora do almoço, né, já que os trabalhadores que estavam com ele estavam cansados e famintos, servir salsicha para eles comerem. E isso chegou ao conhecimento da autoridade católica e da autoridade civil da cidade, e declaradamente ele estava rompendo com a tradição católica. Aquele homem simplesmente, com aquela atitude, estava dizendo que ele não se submetia mais àquelas tradições que a Igreja Católica estava impondo sobre eles, e a ideia que vai se desenvolver por Zwinglio mais adiante é que os seres humanos é que devem decidir o que comem ou quando vão deixar de comer. A Igreja não tem autoridade para impor sobre os fiéis a questão, principalmente aqui no que diz respeito à quaresma, do jejum. Então, por consequência disso, Christoph ele foi preso. E Zwinglio não foi preso, mesmo estando lá, porque ele não comeu a salsicha. Ele ficou livre da prisão porque ele mesmo não cumpriu. Mas por causa desse episódio, algum tempo depois, Zwinglio pegou um sermão intitulado Sobre a Escolha e a Liberdade a respeito dos alimentos. E possivelmente esse sermão foi movido por um panfleto de Lutero que chegou na Suíça, falando sobre a liberdade do homem cristão. E no que diz respeito à liberdade do homem cristão, Lutero trabalhava diretamente essa questão da imposição da Igreja em querer obrigar os cristãos a se submeterem a alguns ditos ou atos que não faziam parte dos mandamentos das Escrituras como algo que dava autoridade à Igreja. Então, Zwinglio considerava essa imposição da Igreja, no que diz respeito mais diretamente ao jejum da quaresma, a uma doutrina de homens, e não das Escrituras, e como consequência disso, ele aprovou quando pessoas, depois que ouviram esse sermão dele, na quaresma, elas não deixaram de comer carne. Elas não fizeram jejum, e ele ficou do lado dos irmãos da Igreja e não do lado da tradição católica. Outra prática de Zwinglio que ajudou na reforma foi a mudança que ele fez no que diz respeito à pregação. A coisa na Idade Média funciona igual a hoje, né? A gente foi católico, a maioria, talvez aqui nosso, quase todo mundo, e até hoje eu sei aquele papelzinho da missa decorado. Às vezes eu estou em casa, ligo a TV, e aí estou passando de canal em canal, tem daquelas igrejas grandes de São Paulo, né? E aí, às vezes está numa missa, eu dou uma paradinha, e aí a pessoa lê a frase, a resposta vem na cabeça, lê outra frase, a resposta vem na cabeça. Então naquele tempo era assim.
quem determinava o que seria lido e o que seria dito nas missas era Roma. Isso já vinha no pacote, mas o Zwinglio não. A partir do momento em que ele se depara com as Escrituras Sagradas e começa a comparar, ele determina transformar as Escrituras Sagradas no seu fundamento de fé. Então, ele, a partir de 1º de janeiro de 1519, ele passou a pregar as Escrituras, fazendo uma exposição versículo por versículo. Então ele simplesmente deixou para lá aqueles textos que deveriam ser lidos e pregados nas igrejas e que vinham de Roma. Então, a partir daquele momento, ele começou a expor o Novo Testamento, versículo por versículo, conversando do Evangelho de Mateus, e ele pregou todo o Novo Testamento. Alguns escritores dizem a exceção do Apocalipse, não porque ele não tivesse capacidade, mas porque ele não achava que o Apocalipse foi escrito por João e, como consequência disso, ele não enxergava a autoridade real que aquele texto tinha. Ele era um homem profundamente capaz. Disse que com 23 anos ele sabia todas as cartas de Paulo decoradas no grego, não era nem na língua popular. Mas na língua original ele sabia de cor todas as epístolas de Paulo. Era um homem profundamente abençoado por Deus no que diz respeito à compreensão e à percepção das verdades. Por causa disso, de agora ele começar a pregar as Escrituras, isso trouxe um conflito agora dentro da igreja entre o povo e a igreja. Porque a partir do momento em que o Evangelho começou a ser exposto, o povo começou a ver que parte daquilo que eles haviam sido ensinados a crer não estava de acordo com as Escrituras. E na Suíça, a reforma começou de maneira contrária à Alemanha. A Alemanha, ela parte dos príncipes, quando eles afrontam o imperador e dizem que não vão negar sua fé, e se preciso for, eles vão sancionar a fé deles com a sua própria vida. Então parte dos príncipes para o povo. Aqui não, na Suíça parte do povo. E aí, quando esse conflito doutrinário começa a surgir com mais clareza, é convocado uma disputa, o Conselho de Zurique. Ele resolve fazer uma reunião para que se decidisse em que de verdade os cristãos iriam crer. E para essa disputa, a exemplo das 95 teses de Lutero, que foi afixada na capela de Wittenberg, Zwinglio, lá na Suíça, ele prepara 67 artigos ou conclusões ou teses, a fim de expor o que de verdade a igreja deveria crer a partir das Escrituras como doutrina e como caminho. Então, era muito semelhante, só que a profundidade teológica dos escritos de Zwinglio era maior do que a de Lutero. O primeiro debate ocorreu dia 29 de janeiro de 1523, 600 pessoas compareceram. O segundo debate, 26 de outubro de 1523, atraiu 900 pessoas. Aqui se concentrou o debate mais na questão da missa, e no que diz respeito ao culto às relíquias, aquelas peregrinações que os católicos faziam para lugares onde tinha osso de apóstolo, pedaço da madeira da cruz, a fim de que eles pudessem visitar e receber indulgência. Então, nessa segunda reunião, com 900 pessoas, a missa e o culto à relíquia foi atacada. E a terceira reunião, o terceiro debate, ocorreu dia 20 de janeiro de 1524, e com resultados semelhantes. O Zwinglio, no debate, ele ganhou todos os debates, expondo o fundamento da fé cristã a partir das Escrituras, e como consequência disso, em 1525 foi completada a reforma em Zurique, quando a missa católica romana foi abolida de uma vez para sempre, e nesse caso foi confirmado em 2 concílios que houveram em Berna em 1528 e em Basileia em 1529. Então, em 1525, simplesmente o catolicismo perdeu o seu campo em Zurique. Ficaram alguns cantões que foi que eram regiões assim como estados
como nós temos hoje, e foi em função desses 5 cantões católicos que ficaram lá que houve aquela guerra em que Zwinglio vem perder a sua vida. Então ele simplesmente ele lutou para que de verdade a palavra de Deus e a verdade de Deus pudesse encontrar espaço na igreja a fim de que o fundamento fosse estabelecido. Zwinglio ele teve alguns problemas na época do seu sacerdócio com a tentação sexual, né? Não apenas ele, mas vários padres, eles não conseguiam se conter, tanto que Zwinglio e 10 padres enviaram um pedido para que fosse liberado o casamento de padres, porque eles atribuíam a fraqueza deles à proibição que havia de que padres pudessem contrair o matrimônio, mas o próprio Zwinglio, para você ver que coisa interessante, né? Quando ele foi convidado para assumir a igreja de Zurique, alguém acusou ele de não ser um cara muito bem comportado assim na área sexual. E é o que aconteceu, acusaram ele de estar tendo um caso com uma jovem da cidade, e na verdade não foi ele que teve o caso, né? Foi a jovem, que era uma jovem que saía com um e com o outro e pegou o Zwinglio no meio do caminho, e ele foi usado, não foi ela. Mas ele vivia junto com uma viúva que tinha 3 filhos, e como consequência disso, na hora que ele foi apresentado para ser o padre da igreja. E alguém acusou ele disso, né? Só que o concorrente dele era pior que ele. O concorrente dele tinha 6 amantes, ao mesmo tempo, em tempo integral, e aí tiveram que pesar quem era o pior. E aí o outro foi deixado de lado e ele foi eleito. Só que depois disso ele veio a casar, né? O nome da esposa dele era Ana, e próximo era ter o seu primeiro filho, ele veio a casar com ele. É Ana Reinhard, não dá para ler esse nome aqui, é um nome bem complicado, mas ele chegou a casar quando estava próximo ao nascimento do seu primeiro filho, e aí ele rompe com aquela questão da Igreja Católica, da proibição de que os padres viessem a casar. Ele morreu enquanto lutava contra as forças católicas na Batalha de Kappel, em 1531. Ele foi ferido e, enquanto estava ferido, foi encontrado pelos católicos que o reconheceram. Então eles o mataram e eles aplicaram o castigo da traição, como era, eles esquartejaram ao Zwinglio, eles queimaram Zwinglio. Depois que o corpo de Zwinglio estava em cinza, eles misturaram o corpo de Zwinglio com esterco para que não ficasse nenhuma lembrança dele. Então, dessa maneira foi a vida desse homem que Deus usou para que a palavra de Deus na Suíça, mais especificamente em Zurique e em outras cidades por intermédio do qual ele pôde passar, voltasse a influenciar não apenas a fé, mas a vida da igreja. Ele foi, mesmo não admitindo, né, os próprios historiadores da sua época falam isso, ele foi dependente de Lutero durante os primeiros dias da sua caminhada. Mesmo paralelamente, ele havia exercido um ministério reformador sem conhecer Lutero, mas ele era muito influenciado pelos pais da igreja, e depois que os escritos de Lutero chegaram à Suíça, ele foi profundamente impactado por eles, mesmo não querendo admitir. O Calvino, ele falando com o Guilherme Farel acerca de Zwinglio, quando eles estavam lá na cidade de Genebra, ele diz o seguinte: se eles forem comparados um com o outro, você mesmo sabe o quanto Lutero vai se sobressair. Então, se você pegasse Zwinglio e Lutero e colocasse um do lado do outro, parecia que na maior parte do tempo era só Lutero que estava falando. Só que uma das coisas que a gente nota historicamente é que isso deixou Zwinglio um pouco magoado. Essa comparação já se fazia na sua época. E ele não aceitava de maneira nenhuma que a sua vida havia sido impactada e aquilo que ele pregava era procedente daquilo que ele lia de Lutero. Então, para enfatizar a independência de Lutero, ele disse o seguinte: por que você não me chama de Paulino, já que eu estou pregando como São Paulo? Não desejo ser rotulado como luterano pelos papistas, pois não foi Lutero quem me ensinou a doutrina de Cristo, mas a palavra de Deus.
Se Lutero pregar Cristo, ele faz o mesmo que eu. Portanto, não levarei sobre mim qualquer nome, senão o do meu capitão Jesus Cristo, de quem sou soldado. E novamente ele diz: não estou pronto para levar sobre mim o nome de Lutero, pois tenho recebido pouco dele. O que tenho lido sobre os seus escritos é geralmente fundamentado na palavra de Deus. E aí Lutero vai falar de Zwingli, e vocês vão entender o motivo por que Lutero disse isso. Lutero foi falar de Zwingli e ele simplesmente chega a afirmar que não acreditava, na verdade a ideia é muito parecida, ele não estendia a mão de comunhão para Zwingli. E ele chegou a dizer para uma pessoa que acreditava que Deus havia cegado Zwingli e os seus companheiros por causa da questão da ceia, da divergência que eles tinham em relação à ceia. Mas, via de regra, eles tinham pensamentos iguais acerca de muitas coisas. Um exemplo, com relação à suficiência e autoridade das Escrituras como fundamento de fé da igreja. Só a Escritura era simplesmente firmado tanto por ele como por Calvino, como por Lutero. Isso se manifestava. E a outra coisa era a salvação como produto da eleição soberana de Deus. Então, nessas coisas, eles simplesmente falavam a mesma língua. O Zwingli, ele escreveu um livro chamado On Providence, que é sobre a providência. Zwingli argumentou em favor do controle providencial e exaustivo de Deus sobre tudo, inclusive o bem e o mal. Deus era aquele que tinha o controle soberano sobre todas as coisas. E aí, pensando numa fé que só deveria ser direcionada a Ele e às Escrituras, ele começa a pregar contra as imagens e os acessórios do catolicismo medieval, dizendo para eles que ele tinha um certo temor de que tanto as imagens como agora deu branco. Falei agora o nome. Não, aquelas coisinhas de pedaço de osso, madeira, as relíquias se tornassem um obstáculo à simplicidade da fé em Cristo. É o que acontece hoje nas neopentecostais. Eles começam a fazer campanha da Gruta dos Milagres, aí vem o outro com cajadinho de Moisés, com flor ungida, rosa ungida, sal grosso e essas coisas todas, e aí você vai confrontar essas pessoas. Não, mas isso aí é um ponto de contato da fé. Isso é para despertar a fé deles, mas isso é um despertamento de uma fé pagã. Porque, biblicamente, a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Isso não é fé, é crendice, superstição ou qualquer outro tipo de nome que possa se dar, mas não é fé. A fé genuína, ela só é bíblica se o fundamento dela estiver nas Escrituras. Então, ele enxergava esse desvio de objeto. Então as pessoas eram estimuladas a ter fé, movidas por amuletos. Eu me lembro quando eu pastorei minha primeira igreja lá em João Pessoa, antes da gente chegar tinha um culto de oração em que as pessoas traziam roupa para ungir, aquelas coisas que você vê por aí. E uma vez uma irmã já antiga chegou para mim e disse: mas pastor, por que o senhor não faz aqueles cultos que a gente trazia as roupas aqui e ungia, a gente ia para casa e levava e tudo mais? E eu tive que olhar para a irmã assim, com toda a paciência do mundo, e dizer: irmã, se a sua fé em Cristo não é suficiente para a irmã acreditar que Deus vai lhe abençoar, eu não vou ensinar a irmã a andar com muleta. Não vou dar muleta para a irmã usar. Cristo é suficiente. A palavra dele é suficiente. Então Zwingli tinha esse temor, que isso se tornasse um obstáculo que impedisse as pessoas de simplesmente acreditarem em Jesus Cristo. Isso bastava, porque isso é o que as Escrituras ensinavam. Então Zwingli, ele bateu o pé e ele foi até o fim reivindicando que as Escrituras se tornassem o fundamento e o alicerce da fé da igreja. Zwingli foi um abençoado assim nesse sentido, para que chegasse a esse período de reforma preparado. Ele veio de família rica,
O pai de Zwinglio, ele era um fazendeiro e um criador de ovelhas, e ele era um homem muito rico. Então, quando Zwinglio, ele tinha 2 filhos que já haviam ido para o mosteiro, né, ser monge, ser frade, e aos 8 anos de idade, Zwinglio chega para ele e diz para ele: pai, eu acredito que o castigo para o pecado da mentira deveria ser mais grave do que o do roubo. E o pai perguntou para ele: mas por que, Zwinglio? E ele disse: porque se a verdade é a maior das virtudes, então a mentira é o pior pecado. E ele começou a perceber em Zwinglio que ele tinha uma sabedoria fora do comum. Então ele decidiu que o seu filho não ia para o mosteiro como os outros, não seria monge. Ele iria investir na vida do seu filho a fim de que ele se tornasse algo melhor dentro do conceito dele e maior. Então, como consequência disso, Zwinglio ele teve a melhor educação que poderia ser oferecida naquela época. E eu volto a dizer, Deus se utiliza dessas coisas para preparar os seus servos para a obra que ele tem para realizar. Volto a lembrar, a exceção de Pedro Valdo, que era um comerciante, todos os demais, o conhecimento foi o instrumento que Deus usou para preparar eles para realizar a obra que eles tinham que realizar. Zwinglio, ele foi ser pastor ou padre, né? A gente fica confuso aqui por causa dos historiadores, na igreja que ele frequentava quando era criança. E era justamente nessa igreja que ele se deparou com aquele problema dos soldados mercenários. Ele, até no início, ele aprovava essa questão de você ser um soldado profissional, né? Até o Papa contratava soldados da Suíça porque eles eram muito famosos. Mas houve uma guerra. Aí, nessa guerra, houve contratação de suíço para os dois lados, de suíços para os dois lados. E como consequência dessa batalha de suíços brigando contra suíços por 2 reinos diferentes, mais de 10.000 suíços vieram perder a sua vida. Então, Zwinglio, a partir desse momento, ele se tornou averso à ideia de que os suíços se expusessem a serem contratados como soldados para lutar por reinos que não eram seu. E por força dessa pregação de Zwinglio, por quê? Porque se você perguntasse naquela época, eu acho que a cidade é Glausus, é uma coisa dessa assim, qual era a maior fonte de renda da cidade, era justamente o mercenarismo de soldados que se vendiam para lutar por reis e nas guerras que existiam naquela época. Mas ele fez tanto assim, tanta cerimônia fúnebre que simplesmente ele se tornou um opositor, e como consequência da pregação dele contra o mercenarismo, ele teve que sair da cidade. Ele foi embora, ficou sem igreja, ele passou a trabalhar no mosteiro, ele se tornou sacerdote de um mosteiro por um período de tempo, e depois ele foi para Zurique, né? Então, nesse sentido lá, ele se tornou o pregador da maior igreja que existia naquela época. Ele se tornou o sacerdote do povo, porque ele agora era o pároco e o pregador da maior catedral, da grande catedral, como era chamado, de Zurique, e a partir daí ele se tornou muito popular. Foi ali que ele começou as suas exposições bíblicas no Evangelho de Mateus, e a partir dessas exposições a Suíça, ou mais especificamente a Zurique, começou a ser descontaminada do catolicismo romano. Ele não teve muito problema, como teve John Hus com as autoridades católicas, não teve muito problema como Lutero, que se não é preservado e protegido teria morrido, mas o problema dele era o seu envolvimento com umas guerras. No último caso, naquele morreu, ele foi alguém que incentivou a guerra acontecer, uma guerra entre protestantes e católicos, e como consequência da participação dele nessa guerra, ele veio a falecer
ele veio a morrer. Então, nesse sentido, ele começa a expor, e aí eu volto àquela questão. Era muito junto assim essa questão da administração secular e a religiosa. Elas caminhavam muito juntas. E como consequência da pregação que tornou o conhecimento bíblico acessível ao povo, tudo era decidido em reunião. Parece uma igreja batista, tinha assembleia para votação. Então, nesse sentido, por força da influência que Zwingli estava tendo, principalmente como o pregador, o sacerdote do povo da grande catedral de Zurique, então, no seu 30º aniversário, ele começou a série de sermões expositivos em Mateus. Ele só não pregou Apocalipse, volto a lembrar, porque ele não acreditava que havia sido escrito por João, e como consequência disso ele ficou de fora desse livro. 519, a cidade sofreu um surto de praga, ele foi acometido disso, então possivelmente por aqui é que se instaura e se estabelece a conversão de Zwingli, e a gente fica pensando como é que o cara está expondo Mateus, conhece as cartas de Paulo de Có no grego e está pregando na igreja aquilo que a Bíblia ensina, é contra a indulgência e não é convertido. É uma coisa complicada de se estabelecer. A gente estava partilhando hoje, né, lá na Glorinha, de um grupo de moças que a Juliana está evangelizando, e ela dizendo que queria um estudo mais claro para passar por ela. E eu disse que o problema não é a clareza do estudo, é o estado de morte em que a pessoa se encontra. Por mais claro que você diga a ela o caminho, ela não vai entender. Você está querendo guiar um cego de nascença dizendo que tem um buraco no caminho, se ele nunca viu um buraco, e você fica avisando, tem um buraco ali no caminho, e ele não sabe o que é um buraco. A menos que Deus abra os olhos dele e ele enxergue e veja para onde o perigo que ele está correndo, caminhando naquela direção. Então, nesse sentido, ele estava sendo usado como instrumento nesse sentido, e Deus estava preparando ele para que ele estivesse pronto na hora em que as coisas viessem de verdade a mudar. Então, ele não fugiu da cidade, né? A maioria das pessoas deram no pé, mas ele ficou cuidando dos doentes, pegou a doença, mas Deus, ele preservou a vida de Zwingli, e por causa disso, a popularidade dele, a autoridade dele dentro da cidade aumentou. Ele devotou a sua vida para cuidar do povo. Ele pregava, expondo as verdades que encontrou. Ele simplesmente não se importava se o que ele estava pregando era contrário ao que a igreja ensinava. Então isso foi uma marca dos reformadores. Eles começaram a expor as Escrituras, deixando que a Bíblia dissesse no que o povo iria crer, ainda que ele chegasse em muitos pontos em que a exposição fosse contra aquilo que as Escrituras vinham ensinando. Então ele expôs as Escrituras na igreja, depois ele passou a trabalhar com os líderes, tanto religiosos como da cidade, e eles compreenderam claramente que não dava mais para continuar caminhando como católicos e associado aos católicos, depois que eles descobriram as verdades contidas lá. E a partir da pregação, algumas práticas católicas começaram a ser rejeitadas, como primeiro o jejum forçado. Quaresma foi o primeiro que foi embora, a turma eu acho que gostava de comer lá. O celibato dos padres também foi acabado, o padre estava liberado para casar. Purgatório não existe mais, eles jogaram no lixo a doutrina do purgatório. A missa e a mediação sacerdotal ficou para trás, e a partir daí começaram a pressionar acerca da remoção das imagens das igrejas. Então, 1524, seguindo a liderança de Zwingli, a cidade, né, o conselho da cidade, ele determinou que todas as imagens de esculturas deveriam ser removidas das igrejas. Havia resistência de algumas localidades que permaneciam católicas, mas em Zurique todas as imagens foram retiradas das igrejas. Em 1524 ainda, ele deu mais um passo quando ele se casou com Mana lá, e ela era uma viúva, e tudo isso, alguns historiadores dizem, parece ter acontecido antes dele ter contato com Lutero diretamente, ou com alguma coisa que Lutero escreveu. Em 1525,
o momento da reforma de Zurique se estabeleceu. Né? No dia 14 de abril de 1525, foi declarado oficialmente que não se celebrava mais missa em Zurique. Então a missa ela foi abolida e aí foi introduzido o culto protestante, um culto mais simples, uma liturgia mais tranquila e que não carregava sobre si toda aquela pompa da liturgia católica. Em Zurique e nas cidades ao redor, o culto protestante, ou os cultos de maneira protestante, como nós temos hoje, a estrutura é basicamente a mesma: leitura bíblica, oração, louvor, pregação, oração, acabou. Então, nesse sentido, além da ceia tendo seu modificador, como aconteceu na Alemanha de Lutero. Então, quais foram os fundamentos que Zwingli estabeleceu e as mudanças que foram feitas? Zwingli ele escolheu implementar apenas aquilo que as Escrituras ensinam. Então, o ponto de partida para a fé cristã era: tudo tem que partir das Escrituras, e aí vem o fundamento do sola Escritura, que foi tão evidente na Reforma Protestante. Só que Lutero e Zwingli tinham visões diferentes acerca da realidade do culto. Os reformadores eles não entraram num acordo com relação à estrutura do culto, né? A percepção que eles tinham de algumas práticas era diferente e por causa disso parte dos reformadores não concordava com a perspectiva de Lutero, Lutero não concordava com a de Zwingli, Zwingli não concordava com a de Lutero e ainda apareceu os anabatistas no meio do caminho que não concordavam com a de ninguém e ninguém concordava com eles. Então, no que diz respeito às expressões de culto e de vida comum, então havia divergência entre eles. E parte dessa divergência é produto do silêncio do Novo Testamento em relação ao culto. Nós não temos uma liturgia de culto, não temos nenhum ensinamento no Novo Testamento que diga para a igreja: olha, culto é feito assim. Existem os princípios de santidade, existem os princípios de reverência, existe uma série de princípios que dizem respeito à vida cristã, de ordem, tudo que devem ser estabelecidos no momento de culto. Mas a forma, como começa, como termina, o que vem primeiro, o que vem depois, basicamente o que pode, o que não pode em termos gerais, não existe uma definição clara. Por isso que na Alemanha, o culto da Alemanha era um pouquinho diferente da Suíça diferente de outros lugares, porque era influenciado e é influenciado pela cultura, essa questão do culto. Os princípios permanecem, mas a maneira, ela varia de acordo com a cultura, né? Quando a gente ouvimos falar de um culto na África, que dura de 7 a 8 horas, e eles cantam e dançam em média de 2 a 3 horas só no momento do ofertório. Isso é cultura. Isso faz parte da cultura. O africano gosta de cantar e dançar. Isso faz parte. Parece que ele já nasce assim. Então, se tem uma turma que gosta de cantar e dançar, é o africano. Então, no que diz respeito à questão do culto e de algumas práticas, principalmente Zwingli e Lutero com relação à ceia, então havia algumas diferenças. Lutero dizia: se não é proibido pela Bíblia, fica. Eu não preciso mexer naquilo que a Bíblia não proíbe. Para Zwingli, não. Não está na Bíblia, fora. Então, qual é a primeira coisa que Zwingli fez quando chegou na catedral, depois de reformar a igreja? Arrancou o órgão que acompanhava os cânticos e jogou fora. Porque não existe a palavra órgão como instrumento musical na Bíblia. Aí ninguém merece, né? Mas é uma coisa como essa. Mas a parte dessas deficiências, então, Deus usou esses homens para dar o pontapé inicial, principalmente fazendo a igreja voltar. É uma questão de interpretação e abordagem deles que divergiam, mas o Zwingli simplesmente: se não está na Bíblia, eu não quero aqui dentro. Né? Não sei como é que ele manteve os bancos da igreja, ou púlpito, alguma coisa desse tipo, porque diretamente os bancos não estavam lá, o povo sentava no chão, ou ficava de pé. Então, 1525 começa, então,
traz o ímpio as Escrituras, o que foi ensinado nas Escrituras e aí por diante. Então, seja o que for, que não tivesse apoio explícito das Escrituras, ele rejeitava. Segundo, a exemplo dos outros, aqui eles concordam, a pregação tem que ser na língua do povo. Não era mais para se pregar em latim. O povo não entendia latim. Então o povo tinha que ouvir Deus falar com eles na sua própria língua. Então foi estabelecido que as Escrituras deveriam ser lidas e pregadas nas igrejas, na língua do povo. Outra coisa que fez parte lá da Alemanha e se tornou parte é a questão da ceia. E é muito importante, gente, o significado que tem cada um de nós poder pegar o pão e o cálice. É algo que não havia sido compreendido e que se tornou compreendido a partir do momento que a fé para a salvação passou a ser direcionada por Jesus Cristo. Por quê? Porque era justamente o poder que o sacerdote tinha em tomar o sangue, que pela doutrina da transubstanciação era transformado, o vinho no sangue de Cristo. A partir do momento que ele tomava aquele cálice, ele era imbuído da autoridade de conferir salvação para o fiel. Então era muita autoridade que o padre tinha. Por isso que a missa, ela tem a ideia da repetição do sacrifício de Cristo em prol da sua igreja. E quem tem a autoridade, se fosse usar uma terminologia neopentecostal, de transferir a unção da salvação para o povo, era o padre depois de se tomar o cálice. E aí o que é que os reformadores entendem? Que a salvação não depende de padre, nem da tradição da igreja, nem das decisões dos concílios em relação à Eucaristia, mas a salvação do pecador depende unicamente da obra de Cristo, e o perdão dos seus pecados depende do sangue que foi vertido, e pela fé o pecador se apropria disso. Então, nesse sentido, a compreensão que ele tinha da ceia levava eles a simplesmente distribuir para o fiel: olha, você creu em Jesus Cristo, teve seu pecado perdoado, então celebre. Porque para o ímpio a ceia era um memorial de lembrança, como nós celebramos hoje. Todas as vezes que comedes desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então estamos no tempo presente, celebrando a obra de Cristo que vai nos introduzir no céu no futuro. Então, a autoridade do padre como mediador da salvação e da igreja foi removida a partir do momento em que eles chegaram para o fiel e disseram: pode beber o cálice. Foi a obra de Cristo e não a mediação da igreja que introduziu você no céu. Então, toda a congregação, e não apenas o clero, recebia pão e vinho em um simples culto de comunhão. O ministro usava vestes comuns, vestes que um professor usava. Eles simplesmente removeram toda aquela pompa, e essa é uma grande crítica para o lado do luteranismo, e outra crítica, mais especificamente, quando a reforma adentra a Inglaterra, pelo fato deles manterem a liturgia, as vestes e aí por diante. Tanto que você vai numa igreja anglicana ou episcopal, o pastor está usando uma roupa semelhante àquela dos padres, e a maneira como o culto é conduzido é muito semelhante. Eles têm uma teologia reformada, mas têm uma prática litúrgica católica. Então, nesse sentido, isso trouxe alguns problemas. Mas aqui na Suíça não. Eles se tornaram cidadãos, e eles se vestiam como os professores se vestiam para dar aula aos alunos, nesse sentido, configurando a responsabilidade do pastor em guiar o rebanho em direção à palavra de Deus. Eles acabaram com a veneração a Maria. Então, nesse sentido, a veneração a Maria e dos santos foi proibida. Isso foi considerado idolatria pelos reformados. A indulgência, ou a venda de indulgência, foi banida. Simplesmente, a perdão é produto da fé na obra e no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, tendo como fundamento um arrependimento genuíno e uma fé verdadeira. Oração pelos mortos acabou, do mesmo jeito que as missas, porque eles entenderam que o destino eterno de uma pessoa é selado quando ela morre nessa vida. Então ela tem até o último suspiro para crer em Jesus Cristo como seu Salvador.
O último se foi, se não creu em Jesus Cristo, então a perdição eterna está determinada, da mesma maneira que se morreu em Cristo, a salvação eterna está introduzida. E, por último, por força de todas essas renúncias em relação às práticas, aos ensinos e às determinações católicas, a Igreja da Suíça simplesmente rompeu definitivamente com Roma e Zwinglio se tornou o precursor, e se pudéssemos usar esse termo, o fundador da Igreja Protestante da Suíça. Ele foi, tanto que ele é conhecido como o primeiro teólogo. Calvino veio numa segunda geração, mas ele é o primeiro teólogo assim de primeira geração, o instrumento através do qual Deus implantou a igreja reformada, a igreja evangélica ou protestante na Suíça. Infelizmente, Zwinglio não podia ver uma briga que ele queria participar. Na verdade, a maioria das vezes que ele foi como capelão. Então, o trabalho dele, e boa parte dessas viagens dele para as guerras, era para dar extrema-unção para os mortos ou confortar aqueles que estavam feridos, tentando trazer esperança para eles. Mas, numa dessas guerras, que foi uma guerra que ocorreu dentro da Suíça, não foram para fora, então, os cantões, que eram como se fosse hoje estados, os católicos, havia 5, simplesmente eles se rebelaram, e houve um problema bem sério com relação a isso, a ponto dos evangélicos se reunirem e marcharem contra os católicos. Eles marcharam mesmo para a guerra, eles foram para a batalha, e no dia 11 de outubro de 1531, Zwinglio foi ferido numa batalha. E eu queria ler o que ocorreu quando se descobriu que era ele que estava ferido lá. Quando os soldados inimigos o encontraram ferido, o mataram. As forças do sul então submeteram, que eram as católicas, o seu cadáver a um tratamento vergonhoso. Eles o esquartejaram, cortaram os seus restos em pedaços e os queimaram. Depois misturaram as suas cinzas com esterco e as lançaram fora. Esse era o castigo para os traidores que era aplicado pelos exércitos católicos, quando eles simplesmente prendiam o traidor. Matavam, esquartejavam, picavam, queimavam e depois misturavam a cinza da pessoa em esterco. Mas apesar desse fim assim, que biblicamente é louvável, exultai, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o galardão nos céus, ele será recompensado pelo Senhor. Mas, apesar disso, até os dias de hoje, Zwinglio é exaltado na Suíça pela obra que Deus realizou através da sua vida. Hoje, na Suíça, existe uma estátua de Zwinglio na frente da igreja de Water, e tem a estátua dele com uma Bíblia numa mão e a espada na outra, demonstrando a impetuosidade dele, que não apenas trabalhou para que a verdade de Deus pudesse ser estabelecida na Suíça, mas também lutou como cidadão pela sua nação, pelo seu povo, e ele se dedicou de maneira completa à nação a que ele pertencia. Essa semana estava o debate no grupo de pastores da nossa convenção sobre a questão do 7 de setembro. Eu digo, ninguém merece, mas se crente poderia ou não desfilar em 7 de setembro. E quase que eu colocava a pergunta, o crente pode ir para a guerra se tiver uma? Porque a gente não é testemunho de Jeová, Testemunho de Jeová não vai. Então, se o crente pode ir para a guerra, defender seu país, desfilar em 7 de setembro, eu não. Mas alguns consideravam o desfile de 7 de setembro como um ato de idolatria para com a nação. E, na verdade, aqui nós temos um homem que lutou pelo seu país e pela sua nação, como cidadão, mas que é louvado por essa mesma nação, por haver dado a sua vida para que a palavra de Deus se tornasse o fundamento da fé do seu povo. O que me maravilha nisso é que eram homens normais, comuns, igual a nós,
Então, se Deus toma homens como esses e realiza uma obra como a que Ele realizou, há esperança para a nossa vida. E a parte do meu delírio no início do culto em relação à falta de esperança pela indisposição de muitos líderes e se dedicarem ao estudo da palavra na perspectiva de uma reforma, mas Deus não precisa de muitos. Nós olhamos para a história, contamos 10, 12 que Deus levantou na história e na sua era eles viraram o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho. Então, há esperança para nós. Precisamos orar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. E diante de tudo aquilo que temos visto, Senhor, pedimos que, pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor gere em nossos corações, ó Deus, não apenas o desejo de aprender bem a Tua palavra, mas a coragem, Senhor, para enfrentar todos os desafios que sejam necessários, para nos munir, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos para compreender de maneira mais clara a Tua Santa Palavra, Senhor. Por isso, quero colocar a minha vida, Senhor, de maneira geral, quero colocar a vida dos pastores, Senhor, ó Deus, dos líderes, Senhor, ó, e dos membros, Senhor. Ó Deus, vemos na história, Senhor, que Jonathan Edwards, Senhor, ao passear, meditando no seu cavalo, encontrava os membros da igreja lendo o Novo Testamento no original, Senhor, camponeses, Senhor, que trabalhavam na roça, lendo a Tua palavra no original, Senhor. Então, não é algo impossível de acontecer, basta que o Senhor desperte os nossos corações, basta que o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, impulsione e nos faça reconhecer e que conhecer bem a Tua palavra e manejar bem a Tua palavra é uma necessidade. Por isso, que o Senhor seja com a minha vida, com a vida dos Teus filhos, Senhor, que tem tido a oportunidade de olhar para esses homens e notar que existe, mesmo nesse mundo mau, Senhor, em meio ao caos, pessoas que podem ser exemplo para nós, Senhor, ó Deus, e servir de estímulo para arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos mais para o Senhor. Por isso, que o Teu Espírito esteja fazendo uma obra semelhante no nosso meio, na minha vida, Senhor, na vida dos Teus filhos, Senhor, ó Deus, na vida da nossa cidade, Senhor, na vida do nosso estado, do nosso país. Nós pedimos que o Senhor venha estar estendendo a Tua mão, a fim de que uma grande obra se realize, Senhor, como o Senhor realizou, Senhor, na Reforma Protestante, como o Senhor realizou após o Pentecostes. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só um aviso, domingo vamos ter ceia pela manhã, 9 horas, e também teremos o culto à noite. Vai ter senhoras essa semana? Vai ser aqui? Então, culto das senhoras aqui, a oração dos homens ficou aqui ainda? Então, amanhã, quarta-feira, 8 da noite, oração dos homens aqui na igreja. E final de semana eu acho que tem os clubes normais. Amanhã nós vamos fazer lá no Valmir, porque os irmãos querem sair. Então amanhã. Vai ser sessão. Então, os irmãos estão aqui, a gente põe no grupo amanhã. Então o Valmir operou a vista, né, e está de plantão em casa lá, se recuperando. Então amanhã, lá na casa do Valmir, entrou no Parque Rosita, última casa do lado direito. Então não tem como errar. É a última quadra. Mas não tem, a casa do pai, a outra está vazia, então vai bater na casa do pai dele que é do lado. Mas então amanhã, 8 da noite, lá na casa do Valmir. Se você trouxe seu dízimo oferta, pode estar depositando, cumprimente seu irmão até domingo, se Deus quiser.